porque pela vossa Santa Cruz remistes ao mundo. O profeta Isaías mostra-nos que Jesus Cristo foi para a cruz como um cordeiro que se conduz a matadouro. Ele não abriu a boca. Mas o Senhor quis deixar-nos as suas últimas palavras, já pregado na cruz. Sabemos que as últimas palavras de alguém antes da morte são aquelas que expressam as suas maiores preocupações e recomendações. A Igreja sempre guardou estas 7 palavras com profundo amor, respeito e devoção, procurando tirar delas todo o seu riquíssimo significado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com essas palavras, Jesus selava todo o seu ensinamento sobre a necessidade de perdoar até os inimigos. Na cruz, o Senhor confirmava para todos nós que é possível, sim, viver a maior exigência da fé cristã, o perdão incondicional a todos. Na cruz, ele selava o que tinha ensinado: não resistais ao mal. Se alguém te feriu a face direita, oferece-lhe também a outra. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis filhos do vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. Se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Certa vez Pedro perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Com essas palavras de perdão e amor ao bom ladrão, Jesus nos mostra de maneira equívoca o oceano ilimitado em sua misericórdia. Bastou o ladrão confiar no coração misericordioso do Senhor, para que ele aberta de imediato as portas do céu. Não é à toa que a Igreja é o da desesperança, o de não confiar no perdão de Deus, por achar que o próprio pecado pode ser agora. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança e amor. Meu Deus, Confia no nosso palavras, a rejeitam, esquecem e rejeitam também a Jesus, pois negam receber de suas mãos, na hora suprema de sua morte, o seu maior presente para nós. Nós seremos dignos de ser filhos daquela que disse o sim totalmente incondicional, quando convidada a ser parte essencial do plano de Deus para nos salvar. Seremos nós também capazes de dar esse sim incondicional e em cada atividade testemunhar o Evangelho sem timidez? Não fomos feitos filhos adotivos de Maria e, por consequência, irmãos de Jesus Cristo, apenas para nos vangloriarmos de ser cristãos, sacerdotes ou ministros extraordinários da Igreja. Somente tomando consciência disso, ouviremos de Jesus: Filho, eis aí tua mãe. Rezemos.
Senhor, obrigado por ter entregado à tua família humana este tão belo presente, sua Santa Mãe Maria. Assim como por ela tu vieste ao mundo, por meio dela nós chegamos mais perto do teu coração. Que verdadeiramente nossa devoção e amor por Maria nos leve a imitar e conhecer sempre mais a ti, Jesus, nosso único Salvador. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha mãe estarei na santa glória um dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Tenho sede. Dizem os padres da Igreja que esta sede do Senhor, mais do que sede de água, é sede de almas a serem salvas, com o seu próprio sacrifício que se consumava naquela hora. E esta sede de Jesus continua hoje, mais forte do que nunca. Muitos ainda, pelos quais Ele derramou o seu sangue preciosíssimo, continuam vivendo vida de pecado, afastados do amor de Deus e da Igreja. Quantos e quantos batizados, talvez a maioria, nem sequer vai à missa aos domingos, não sabe o que é uma confissão há anos, não comunga, não reza, enfim, vive como se Deus não existisse. Também para nós, Jesus vive a dizer: tenho sede de homens e mulheres, adultos e jovens, que caminhem comigo, que não tenham medo de correr riscos, que não se apeguem a títulos, cargos e aos bens transitórios deste mundo, que estejam dispostos a levar a boa nova a todas as criaturas. Tenho sede de justiça e de trabalho para todos, pois afinal meu Pai não criou o mundo só para alguns, mas indistintamente para todos. Tenho sede de pessoas que não aceitem o erro, porque é muito difícil combatê-lo. Tenho sede de ver a humanidade inteira totalmente feliz. Saciem, pois, esta minha sede, e a minha redenção pela cruz estará plenamente realizada. Oremos. Senhor, sacia nossas sedes. Temos sede de justiça e paz no mundo. Temos sede de diálogo e sinceridade em nossas famílias. Temos sede de pessoas honestas que representam nossa nação. Temos sede de cristãos autênticos em nossa comunidade. Que o teu exemplo de pastor, mestre e profeta ilumine nossa missão. Amém. Senhor, tornai-nos responsáveis e conscientes de nossas ações. Que tudo aquilo que somos, dizemos e fazemos seja instrumento na construção do teu reino. Que vivamos as tuas boas obras na certeza de que participamos da promoção do bem, sempre que ajudamos com alegria os mais necessitados. Amém.
Deus aí está, outro amor e a caridade. Deus aí está, congregou-nos do seu corpo, o amor de Cristo. Exaltemos mais nele, jubilemos, ao Deus vivo nós devamos mais amemos, e sinceros uns aos outros, somos quem amamos, com o amor e a caridade, Deus aí está. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Confiando plenamente no Pai, que Ele espera também em nosso Pai, ao assumir a nossa humanidade. Jesus volta para aquele que transformado. É o seu tecido, o coração do Pai. E é o nosso tecido também. Ao voltar para o Pai, Jesus fica o nosso filho. Na entrada principal. No céu. Nós, dois cidadãos do céu, por isso, como diz a filosofia, é preciso caminhar nessas coisas de paz, abraçando somente Cristo entrega-se totalmente nas mãos do Pai. Dia, ao nos entregarmos também nas mãos do Pai, com certeza Ele não nos perguntará pelas grandes coisas que fazemos, mas pelas pequeninas coisas que deixamos de fazer. Voltado para o Pai, Ele redirecionar nossa vida e tomar a decisão corajosa de entregar ao Pai não somente nossa alma, as nossas mãos, nosso coração, nossa mente e toda a nossa vida. Com certeza, Ele já está de braços abertos à nossa espera, como o Pai do Filho pródigo. Basta que nos lancemos deles com total amor e confiança. Oremos. Senhor, fazei-nos distinguir entre o bem e o mal que se apresenta diante de nós neste mundo. Que não caiamos diante das dificuldades, mas olhando para a tua cruz, consigamos abraçar nossos sofrimentos como meio de superação de nossos limites. Nós nos entregamos a ti, ó Deus, não para que façais tudo, mas para que sejas o tudo de nossa vida, em tudo aquilo que fizermos pelos nossos irmãos. Amém. Tu
Deus, nesta noite, atualiza para cada um de nós o seu amor. Fomos mexidos por Deus no caminhar da nossa vida. Deus nos tocou o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, e nos elevou na nossa dignidade, na esperança, na luz. Eis-nos construtores da comunidade, eis-nos caminhando, iluminados por Deus, por seu amor misericordioso, por sua paixão. Eis-nos reunidos para sermos tocados, para celebrarmos, para sermos tocados profundamente nesse amor e também termos uma profunda paz. Paz, porque sabemos o caminho. Paz, porque tudo está na ordem de Deus. Só quem está na ordem de Deus, o Senhor, pode ter paz. Uma paz na alegria. Somente a paz pode ser construtora de alegria. Uma alegria profunda de sermos amados por Deus, uma alegria de sermos elevados por Deus no caminhar de nossa vida, de nossas escuridões, de nossos fechamentos, de nossas tristezas. Eis que Deus nos levanta e nos faz caminheiros no seguimento do seu divino Filho que vem até nós. Podemos ser ajudados nesta noite por toda a ensinação da vida de Jesus. Nos tocou profundamente. É Deus no seu mistério que nos toca, mas nós também que nos abrimos a este amor de forma dialogal. Agradeçamos a Deus porque Ele nos ama, porque nos cuida, porque nos atrai no seu amor. Jesus agora aqui está a sua imagem. Se desejarmos depois da missa, podemos ainda tocar este Jesus. Que o meu toque em Jesus seja o toque em Deus, e que o toque de Deus seja o seu carinho, o seu amor, o seu afeto, o seu toque de Pai pelo Filho, para que cada um de nós sinta-se profundamente amado, cuidado, renovado, salvo. Que ninguém fique perdido no caminho da vida, perdido no fechamento, nas dores, mas que cada um se abra, como estamos nesta noite abertos ao Pai. Foi atualizado para nós 2000 anos depois este amor de Deus, e o amor de Deus para a nossa vida. Pai, nesta noite se alegra de ver seus filhos iluminados, amados, cuidados e congregados em comunhão, na paz, no amor, na alegria. Agradecido por isso, o Papa Francisco me pede: cuide desta diocese de cada um com o amor de Deus. E por estas palavras cheguem ao coração de cada um de vocês. O carinho do Bispo, as suas palavras estão para a alma de Deus, o amor de Deus. Que daqui desta catedral também esse amor de Deus se espalhe para toda a nossa paróquia, nossas famílias, nossa diocese.
Vocês não são do mundo os escolhi. Se o mundo os odeia, primeiro digam a mim: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. 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 Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui, Ele mostrou o caminho, veio dizer quem tu és, disse com graça e com jeito que os nossos defeitos tu vais perdoar. Disse que a vida que deste, queres com tu cruz ganhar. Cuidas de cada cabelo que vamos perdendo sem mesmo mandar. Ousamos
Jesus nos mostrou que tu sentes e ficas presente onde mora o amor. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás aqui. A todos os que nos ouvirão, como Bispo de Blumenau, Dom Rafael, quero chegar até você para enviar as graças do Tríduo Pascal e do Senhor também, que se doa para nós com o seu amor nesse tempo de Páscoa. Quero fazer os melhores votos também da Santa Páscoa. Que o Senhor ressuscitado seja luz, seja força, seja carinho. Jesus, Filho de Deus, doa a sua vida por nós. Ele doa o seu perdão e a sua misericórdia para que cada um de nós, amado, tenha coragem, tenha alegria de caminhar. Em qualquer situação que você se encontra da vida, acolha o Senhor nosso Deus, a luz de Deus e o seu amor. E por esta bênção, chegue até você este carinho e esta salvação de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.